igual a um pregador, um pastor que eu admiro demais, que ele diz assim: abra a sua Bíblia no Evangelho segundo Jesus, no Evangelho de Jesus segundo a visão de Lucas, no capítulo 19. Ele tem razão, o Evangelho é de Jesus mesmo. Pode colocar o tema, por favor. Eu nunca fui tão cobrado por um tema como eu fui esses dias. Brenda, desde quinta-feira que ela manda mensagem para mim, procurando, perguntando esse tema. Mas quando foi ontem, 1h da manhã, eu falei para ela. Mas ela estava 11 horas, o tema. 11h30, o tema. Ei, o tema. O tema. Aí eu disse: vai dar certo, minha filha. Glória a Deus. A salvação do publicano. Meus irmãos, nós vamos ler uma história. Uma história de um homem pequeno. E talvez se eu perguntasse a você, se eu falasse para você: você sabe quem é Zaqueu? Aí você dizia assim: sei. Eu disse: como? Porque tem aquela música, né? Como Zaqueu. Mas se eu perguntasse características sobre Zaqueu a você, talvez a primeira coisa que pudesse vir à sua mente é que Zaqueu era baixinho. Talvez outra característica seria que Zaqueu, ele subiu em uma árvore para ele ver Jesus. Talvez essas sejam as principais características que todo mundo conhece sobre Zaqueu. E eu sei que nós vamos ler a história de Zaqueu nessa noite. E nós temos uma palavra profética para 2025. Que é indo em busca da ovelha perdida. Amém? E quando eu estava preparando essa mensagem que o Senhor falou ao meu coração sobre Zaqueu, e quando eu fui ler essa história, quantas lições nós não podemos tirar da vida de Zaqueu, da trajetória que foi narrada, essa parte da história de Zaqueu que está narrada nas Escrituras. E nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 10. Eu queria que você acompanhasse comigo na sua Bíblia ou através da TV. E a palavra diz assim: Jesus entrou em Jericó e começou a atravessar a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não conseguia por causa da multidão. Assim correu adiante e subiu em uma figueira brava, ou um sicômoro, como tem em outras versões, para vê-lo, pois Jesus estava prestes a passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desça depressa, porque hoje preciso ficar na sua casa. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Zaqueu, porém, levantou-se e disse ao Senhor: olha, Senhor, darei a metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse:
Hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Amém? Aplauda ao Senhor por essa palavra, meu irmão. Glória a Deus. E quando eu estava em casa, que eu li essa palavra, o Senhor me trouxe uma canção. Uma canção bem nova. E eu fui com curiosidade na internet pesquisar quanto tempo já tinha essa canção. E esse ano faz 30 anos que essa canção ela foi lançada. Para os meus irmãos batistas, talvez saibam essa canção. 27 anos atrás, quando eu me converti, quando eu era desse tamanho, do tamanho de Zaqueu, menino. Mas Jesus, ele me lembrou dessa canção. Sabe, meus irmãos, eu tenho sido atingido pelas canções antigas. Eu sei que nós cantamos muito worship, né? Está na nossa veia, no nosso DNA. Mas o Senhor tem me levado lá para trás, lá para as primeiras coisas. E essa canção ela diz assim: Senhor, eu não sou nada diante do teu poder, nem merecedor do teu imenso amor. Através do teu filho tenho livre acesso a ti, que me fez chegar aos teus pés, me humilhar diante de ti. Diga: Senhor, Senhor, eu não sou nada diante do teu poder, nem merecedor do teu imenso amor, o imenso amor. Através do teu filho tenho livre acesso a ti, que me fez chegar aos seus pés, me humilhar diante de ti. Deixa o teu rio passar em minha vida e curar minhas feridas, sarar as minhas dores. Livra-me, ó Deus, das cadeias que me prendem. Toca em minha alma, faz de mim o teu querer, Senhor. Deixa fluir, deixa fluir em minha vida e curar minhas feridas, sarar as minhas dores. Diga: livra-me, ó Deus, livra-me, ó Deus, das cadeias que me prendem. Toca em minha alma, faz de mim o teu querer. Livra-me, ó Deus, livra-me, ó Deus, das cadeias que me prendem. Toca em minha alma, faz de mim o teu querer, Senhor. Feche os seus olhos. Oh Senhor Deus, Senhor, nós não somos nada, Senhor, diante do teu poder, Senhor.
Nós não somos merecedores, Senhor, do Teu imenso amor. Mas através do Teu Filho, Senhor, através do Teu Filho, Senhor, nós temos livre acesso a Ti, Senhor. E que nos dá a oportunidade de nós nos achegarmos aos Teus pés. Mas livra-nos, Senhor, das cadeias que nos prendem, Senhor. Toca, Senhor, no mais profundo da nossa alma. E faz de nós, Senhor Deus, o que Tu queres, Senhor. Pai, meu querido, toma a vida de cada homem, cada mulher que está aqui nessa noite, Senhor. Senhor, eu não sei como foi que eles entraram nesse lugar. Quais foram as dores, quais são as dores que os Seus filhos estão carregando, Senhor. Mas eu creio, Senhor Deus, que nessa noite o Senhor vai vir como um bálsamo, com um unguento, e vai curar todas as feridas dos Teus filhos, Senhor. É assim que eu oro e Te agradeço, amém. Aleluia. Meus irmãos, Jericó é a cidade mais antiga do mundo. É a cidade mais baixa que nós temos no planeta. Jericó está a 400 metros abaixo do nível do mar. Jericó, meus irmãos, era uma cidade bonita. Era uma cidade cheia de palmeiras, cheia de tamareiras. Jericó era a cidade do lazer. Alguns historiadores dizem que Pilatos ele ia para Jericó para tirar suas férias. Ele ia para Jericó para desopilar. E Jericó era uma cidade de muitas oportunidades, era a cidade do luxo. Jericó era uma cidade muito rica. Era uma cidade de comércio forte. E alguns historiadores dizem também que Jesus só esteve naquela cidade uma vez. Por um momento Jesus passou por Jericó. Só existiu uma oportunidade e Jesus precisava passar naquele lugar, porque Ele tinha que salvar pessoas naquele lugar. Porque dali de Jericó, Jesus estaria seguindo rumo a Jerusalém para ser crucificado. Meus irmãos, a oportunidade vem, mas a oportunidade também passa. E talvez seja a sua última oportunidade nessa noite. Talvez seja a última oportunidade em que você vai estar ouvindo sobre Jesus. E Jesus estava passando pelas ruas de Jericó. E uma multidão seguia Jesus. Mas o mais interessante, meus irmãos, de quando Jesus passou por Jericó, é que Jesus salvou somente 2 homens de toda aquela multidão. O primeiro homem que Jesus salvou foi Zaqueu. Não o primeiro, mas entre os 2 homens, Jesus salvou Zaqueu, que era um homem rico. Mas depois Jesus também salvou um homem pobre, um mendigo. Um estava à beira do caminho. O homem pobre estava à beira do caminho. O outro homem estava empoleirado. Ele estava trepado em cima de uma árvore. Como diz no interior, né? Um era esquecido pela sociedade. Era desprezado pela sociedade. O outro era odiado por todos. Um era um aristocrata, era um homem rico. O outro era um homem muito pobre, um mendigo. Mas por que relatar sobre isso? Por um único motivo, meus irmãos. Para mostrar e comprovar que Jesus ele não faz acepção de pessoas. Meus irmãos, a mesma necessidade
que o rico tinha de se encontrar com Jesus era a mesma necessidade que o pobre também tinha. A mesma necessidade da graça de Deus na vida do rico era a mesma necessidade na vida do pobre. E Jesus, ele esteve lá naquela cidade. E quando nós lemos a história de Zaqueu, nós podemos observar vários obstáculos que impediam Zaqueu de se achegar até Jesus. Eu não sei se você já aceitou Jesus na sua vida. Eu não sei se você já entregou a sua vida a Jesus, o controle da sua vida, convidou Ele para fazer morada no seu coração. Se você aceitou Ele como único e suficiente Salvador da sua vida. E talvez existam obstáculos na sua vida que também foram obstáculos na vida de Zaqueu. E o primeiro obstáculo que Zaqueu encontrou foi o obstáculo da sua profissão. Coloca aí no versículo 2, por favor. Havia ali um homem rico, chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Meus irmãos, Zaqueu era um publicano. Zaqueu era como se fosse um funcionário da Receita Federal de Roma. Zaqueu, ele tinha um cargo importantíssimo, um cargo de confiança vindo lá de Roma. Em contrapartida, Zaqueu era tido como um ladrão lá em Jericó. As pessoas odiavam os publicanos, as pessoas odiavam Zaqueu. Porque Zaqueu, meus irmãos, ele tinha uma profissão que era recolher os impostos de todos os comerciantes da cidade. Só que Roma estipulava um imposto. E Zaqueu, como um homem corrupto, como um homem fraudulento, ele cobrava muito além daquilo que Roma pedia. Mas para piorar a situação, Roma dava carta branca a Zaqueu. Roma falava assim: Zaqueu, olha, tu cobra lá 1 denário como imposto, mas eu quero saber daquilo que eu vou receber. Se você quiser cobrar mais, fique à vontade. Aí vamos supor que existia lá a bodeguinha. No meu tempo era bodega. Era a bodeguinha. Tinha aqueles bombonzinhos naquele negócio, aquela bomboniere que a gente girava. Essa é antiga. A geração 2000 não sabe o que é isso. Mas Zaqueu, quando chegava lá na bodeguinha do Nilson, Zaqueu, era para ele pegar 1 denário como imposto. Mas ele chegava e dizia assim: Nilson, eu vim pegar o que é de Roma, mas eu vou levar 5 denários. Eu não quero levar só 1 não, eu quero é 5. Então, meus irmãos, a população, a cidade de Jericó, eles odiavam Zaqueu, porque eles já eram extremamente sofridos, mas Zaqueu queria matar mais ainda o povo. E para piorar ainda mais a situação, porque, meu irmão, ainda dá para piorar. Além de Zaqueu ser um extremo corrupto, um fraudulento, Zaqueu ainda pegava daquele dinheiro a mais dos comerciantes e ainda emprestava aquele dinheiro para os comerciantes e ainda cobrava juros abusivos. Zaqueu ainda era um agiota. Como é que um homem desse não ia ser odiado pelo povo? Então Zaqueu, ele tinha uma profissão importante. Ele superfaturava tudo. Os publicanos, meus irmãos, eram odiados da nação.
Porque no final das contas eles eram um tremendo de uns traidores. E quando eles viam a vida de Zaqueu, Zaqueu muito rico. Talvez a gente se sinta assim hoje quando a gente vê um político. E você olha o político nadando do dinheiro e você diz, está luxando às minhas custas. Está viajando com o meu dinheiro e está certo. Tudo que eles fazem é com o meu dinheiro e com o seu dinheiro. Agora você imagina aquele povo está lá em Jericó. Zaqueu muito rico, mas às custas da corrupção e daquilo que eles roubavam deles. Então Zaqueu era um homem extremamente odiado. Mas Zaqueu não era só um simples publicano. Ele ainda era o chefe dos publicanos. Então todo publicano que era levantado era através da vida de Zaqueu. Então além de Zaqueu fazer tudo o que ele fazia, ele levantava mais gente para fazer o que ele fazia. Então a profissão era um empecilho para Zaqueu se achegar a Jesus. Porque ele não tinha uma profissão bem vista. Ele não era um homem honesto. Ele não era um homem íntegro. E ele tinha esse obstáculo da sua profissão. Meu irmão, não sei a sua profissão. Eu não sei o que é que você faz para você ganhar a vida. Mas nessa noite, meu irmão, o Senhor está aqui para dizer a você que você tem como e Ele vai abençoar você a você conseguir o pão de cada dia de uma forma justa, de uma forma honesta. Porque se você está praticando alguma coisa parecida do que Zaqueu fazia, é impossível você se achegar a Jesus com a vida dessa forma. Mas Zaqueu, ele tinha um segundo obstáculo. Zaqueu, ele precisava romper o seu status social. Olha o que é que diz no versículo 2 novamente. Diz que Zaqueu, ele era rico. Só que uma riqueza decorrente de uma corrupção. A palavra do Senhor diz, meus irmãos, lá em Lucas 18, um capítulo antes, nós vamos ler do versículo 24 ao versículo 27. Preste atenção no que o Senhor fala. Olha o que é que Jesus estava dizendo. Vendo entristecido, Jesus disse: como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. De fato, é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Os que ouviram isso perguntaram: então quem pode ser salvo? Jesus respondeu: o que é impossível para o homem é possível para Deus. Meus irmãos, o que Jesus está falando aqui nessa palavra, e que ele estava se remetendo também a Zaqueu, era um obstáculo na vida de Zaqueu. Por quê? Porque nós não podemos servir a dois senhores. Ou nós amamos um e desprezamos o outro, ou não tem como funcionar. Ou você ama a Deus, ou você ama as riquezas. Só que em nenhum momento na palavra, meu irmão, Jesus chama o diabo de Senhor. Em nenhum momento Jesus, ele chama o dinheiro de Senhor. Mas o amor ao dinheiro é que não pode. O dinheiro, ele não é bom nem é ruim. Mas quando você começa a amar ao dinheiro, você está amando, adorando Mamon. E Zaqueu, ele adorava Mamon, porque se ele era um homem corrupto e ele vivia às custas da sua corrupção, então o Deus da vida de Zaqueu não era Jesus, não tinha como ser Jesus, era o dinheiro, era as suas posses. Talvez, meu irmão,
a sua vida esteja firmada, os seus pés estejam firmados no que você tem, naquilo que você ganha, naquilo que as suas mãos produzem. Talvez a sua confiança está naquilo que você recebe todos o final do mês. Mas, meu irmão, se você não destronar Mamon da sua vida, você não tem como se achegar a Jesus e ter um verdadeiro encontro com Ele. Nessa noite, Jesus está aqui para destronar todo e qualquer Deus da sua vida, para que Ele possa tomar lugar, o verdadeiro lugar que é só dele. Aleluia! Então o problema nunca foi o dinheiro, meu irmão, mas o amor ao dinheiro. A palavra do Senhor diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então Zaqueu, ele tinha esse Deus na vida dele. E isso acabava se tornando também um obstáculo para ele se achegar a Jesus. Mas o terceiro obstáculo na vida de Zaqueu era a sua condição física. E eu imagino que Zaqueu, quando ele estava lá na escola, Zaqueu, talvez ele sofresse bullying. Talvez os amiguinhos dele mexessem com ele. Ó, o baixinho. Quantos de nós nunca sofremos bullying na escola? Colocaram apelidos em nós. Meus irmãos, na minha infância, eu acho que sempre foi Deus na minha vida. Porque quando eu via meus amiguinhos colocando um apelido, às vezes eu participava também daquilo. E eu comecei a perceber que o apelido ele só funcionava quando a pessoa ligava. Quando o menino que estava recebendo um apelido, irmã, não estava nem aí, o apelido perdia o sentido. Aí o que foi que eu tomei para mim? Se eu criança, eu digo, rapaz, na hora que colocaram um apelido em mim, eu não vou nem ligar, vou fingir que eu não estou nem ligando. Ora, mas quando vinha colocar o apelido em mim, eu ria era com eles. Aí os apelidos nunca funcionaram na minha vida. Só que eu acho que talvez Zaqueu ele tenha passado por isso. Mas, meus irmãos, geralmente as pessoas não têm essa visão que eu tive. Esse discernimento que eu tive quando criança. E muitas vezes, esses apelidos, esse bullying, ele provoca traumas na vida das pessoas. Provoca complexos na vida das pessoas. E talvez você seja complexado, traumatizado pela sua condição física. Talvez você seja traumatizado e complexado pela sua condição financeira, pela sua condição social. E isso, meus irmãos, impede também com que nós nos acheguemos e nos rendemos ao Senhor. E para piorar a situação, tem mágoas da vida que nós colocamos a culpa em Deus. A gente transfere tudo isso para Deus. Mas deixa eu dizer uma coisa a você, meu irmão. Zaqueu, ele também passou por isso, mas ele usou da sua limitação, pelo fato dele ser baixinho, para ele conseguir ver Jesus subindo. E ele subiu numa árvore para ver Jesus passando. Ele poderia muito bem dizer assim, rapaz, estou aqui eu com 1,5 metros, não consigo ver Jesus, um monte de gente, uma multidão, o povo se espremendo, ninguém vai deixar eu passar, então não vou ver esse Jesus não. Mas Zaqueu, meu irmão, ele estava firmado naquilo, ele estava focado. Então ele, por ser baixinho, ele viu logo um sicômoro. Sicômoro era uma árvore que ela crescia muito para os lados. Era uma árvore que dizem que quando você sobe nela, você tem até um certo conforto em cima dessa árvore.
E Zaqueu, ele pegou a sua limitação e enxergou uma possibilidade para ele ver Jesus. Ei, meu irmão, essa noite Jesus está aqui para dizer assim: ei, não olhe para as suas limitações, seja ela física, seja ela social, seja ela qual for, mas pegue essa sua limitação para você me enxergar. Você precisa enxergar Jesus através dessa limitação que você tem. Mas existia também um outro obstáculo na vida de Zaqueu. E talvez, meu irmão, esse obstáculo, ele tenha atingido a sua vida. Ele tem impedido que você se achegue a Jesus, que você enxergue Jesus. E esse obstáculo é o orgulho. Meus irmãos, Zaqueu, como nós lemos, ele era um homem rico, ocupava um cargo importante na sociedade romana. Apesar dele ser um homem odiado lá em Jericó, mas Zaqueu, ele tinha a sua posição social e era um homem que ele tinha que ser respeitado. Jacó trabalhava em uma cidade turística, uma cidade importante, uma cidade rica. Zaqueu, ele tinha a sua autoridade naquela cidade. Mas Zaqueu, ele se despiu do seu orgulho, meu irmão. Zaqueu, ele se despiu da sua vaidade. Zaqueu se despiu da sua soberba. E ele foi até aquela árvore e subiu. Imagine uma autoridade de uma cidade. Imagine Jesus passando aqui nessa avenida e uma imensa multidão espremendo Jesus. Mas apareça de repente um desembargador, um juiz, um promotor bem baixinho. Mas aquele homem, ele estava focado em ver Jesus, ele quer ver Jesus de alguma forma. E ele chega ali numa árvore dessa que está ali fora, e ele começa a subir naquela árvore. O povo ia olhar e dizer assim: rapaz, olha a arrumação do promotor. O que é que esse juiz quer estar subindo numa árvore? Isso é a atitude de uma autoridade. E talvez as pessoas olhassem para Zaqueu e dissessem assim: rapaz, o que é que esse ladrão, o que é que esse impostor, o que é que esse corrupto está fazendo em cima dessa árvore? Mas Zaqueu, meus irmãos, ele se despiu de toda essa vaidade. Ele se despiu de todo esse orgulho, porque ele estava focado em ver Jesus. Eu não sei como foi que vocês chegaram, meus irmãos, aqui nesse culto, nessa noite. Mas para você ter um encontro real com Jesus, você também precisa se despir desse orgulho que toma conta da sua vida, dessa soberba que toma conta da sua vida, dessa vaidade que toma conta da sua vida. Você precisa se despir dessa glória que você tem de ser rico, conhecido, famoso. Enquanto você não se despir de tudo isso, você não terá um encontro real com Jesus. Meus irmãos, chega de você conhecer Jesus só de ouvir falar. Não há mais tempo de você passar a sua vida. Ai, você conhece Jesus? Conheço. Mas tu tem relacionamento com Ele? Não, a única coisa que eu faço é ir ao culto aos domingos e na quinta-feira. Ei, meu irmão, isso é muito pouco. É muito pouco você até abrir a sua boca para dizer que você quer passar a eternidade com Jesus, sendo que você dedica pouco tempo da sua vida aqui para Ele. Como é que você pode requerer uma eternidade junto a Jesus, junto ao Salvador, sendo que você não tem coragem de procurar Ele, de se encontrar com Ele na segunda, na terça, na quarta, na sexta, no sábado, e só quer vir se encontrar com Jesus no culto? Meus irmãos, eu não sei como vai ser aquele grande dia, o encontro do noivo com a noiva.
Mas eu não quero chegar naquele dia e Jesus olhar para mim e dizer assim: rapaz, Marcílio, porque lá não vai me chamar de pastor não, meu irmão, porque título não sobe não, fica tudo. Fica todos os nossos títulos, fica todos os nossos cargos, e nós vamos subir lá como nós somos mesmo, normal. Marcílio, Jéssica, Andressa, Nilson, Simone. Mas eu não quero chegar naquele dia, meu irmão, e Jesus olhar para mim e dizer assim: Marcílio, eu vi que você até adorava em espírito e em verdade quando você tocava aquela guitarra. Eu sei que você não gosta muito de cantar, mas você canta porque estava sendo obrigado. Mas mesmo você não tendo uma voz lá, essas coisas, mas você estava lá cantando, se esbravejando, gritando em espírito e em verdade. Eu sei que era para mim. Mas filho, eu tenho algo a falar com você. Infelizmente você não terá acesso ao meu reino, porque você se prostrava e me adorava na igreja, mas era muito pouco, só eram 2 dias na semana, e para passar a eternidade aqui comigo, eu precisaria que você estivesse todos os dias comigo na minha presença. Meus irmãos, eu tenho sido muito reflexivo em relação ao que nós cantamos. E a gente canta aquela música, que é a música talvez do momento, né? É Ele, por Ele, que eu estou gastando a minha vida. Isso é mentira. Perdendo tudo com amor e com alegria. Que mentira é essa que a gente tem cantado, meus irmãos? Como é que você abre a boca e ainda chora, morre de chorar, se ajoelha, levanta as mãos? Ai meu Deus, é Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida. E Jesus olhando para tu e dizendo assim: quando? Quando foi que tu esteve gastando a tua vida por mim? Quando foi que tu esteve gastando a tua vida aos meus pés? Quando foi que eu comecei a mexer os pauzinhos, a tirar algumas coisas da sua vida, mexer nos deuses e naquilo que você coloca no meu lugar, e você começou a perder tudo com amor e com alegria? Sendo que quando Jesus começa a mexer em uma coisa ou outra, a gente começa logo a murmurar. Como é que pode? Senhor, mas eu não faço isso. Ainda abre a boca para dizer assim: fulano nem faz e tem mais do que eu. Então, meus irmãos, nós precisamos nos alinhar. 2025 chegou. E esse ano, meu irmão, o maior desejo que eu tenho para você e até para a minha vida também, é que a fome e a sede pela presença, pela palavra do Senhor aumente cada vez mais nas nossas vidas. Porque Jesus está às portas. Olhem os sinais, meus irmãos. Preste atenção em tudo o que está acontecendo. Jesus já está lá em cima, meu irmão, só esperando o Pai dizer assim: desce. E nós não sabemos quando vai ser. Será num piscar de olhos? Ele virá como um ladrão, meu irmão. Ninguém espera não. Você não espera um ladrão chegar na sua casa não. Quando o ladrão chega, ele não diz lá: ei, estou chegando. Ele manda um WhatsApp: ei, estou indo roubar a tua casa hoje 8 horas. Não, meu irmão. Quando Jesus vier, só que olha a misericórdia de Deus. Ele está enviando sinais. Os sinais já estão percorrendo de tempos em tempos. E Jesus está gritando, esbravejando, e os seus ouvidos estão fechados. Mas Ele está dizendo assim: ei filho, eu estou perto de voltar, se volte para mim. Mas, meus irmãos, existia mais um obstáculo na vida de Zaqueu. Olha a quantidade de obstáculos para aquele homem ver Jesus, se achegar a Jesus, ter um encontro real com Jesus. E o quinto obstáculo era a multidão. Olha o que fala no versículo 3.
Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não conseguia por causa da multidão. Meus irmãos, o cego Bartimeu sofreu da mesma coisa. O cego Bartimeu estava à beira do caminho e ele dizia assim: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ele continuava dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ele não parava de dizer isso. E sabe o que era que a multidão falava para ele? Ei, homem, cala a tua boca, rapaz, para de importunar o mestre. Para de atrapalhar o mestre. Ah, meu irmão, mas aquele homem, ele estava determinado. Quando eles mandaram ele calar a boca, aí foi que ele gritou: ei, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Até o momento que Jesus parou e foi até o encontro dele e curou ele. Sabe, meus irmãos, muitas vezes a multidão é um problema para você. E há quem diga que a voz do povo é a voz de Deus. Já pensou se a voz do povo fosse a voz de Deus para o cego Bartimeu? Ele tinha ficado cego até o fim. Isso é bobagem, meus irmãos. A multidão, ela muitas vezes cria um problema, um obstáculo. Quantas pessoas não deixam de acessar Jesus, ter um encontro com Jesus por causa de um amigo? Meus irmãos, quando eu voltei para Jesus, uma das coisas que mais me afligiam eram as minhas antigas amizades. Porque eu os amava demais. Eu amava demais aqueles amigos. Só que eu precisava tomar uma decisão verdadeira na minha vida. De dizer assim: Senhor, largo tudo, largo todos, porque eu vou buscar aquilo que o Senhor tem para a minha vida. E talvez essa amizade que você tem seja um obstáculo para você se achegar a Jesus. Talvez o seu pai, a sua mãe, seja um obstáculo para você se achegar a Jesus. Talvez um parente seu seja um obstáculo para você se achegar a Jesus. Talvez o sócio da sua empresa seja um obstáculo para você se achegar a Jesus. Talvez os seus colegas de faculdade, os seus colegas de sala de aula também sejam obstáculos para você se achegar a Jesus. E aí, meus irmãos, enquanto você estiver focado em agradar as pessoas, você não vai ter um encontro real com Jesus. Enquanto você não se decidir que mais vale agradar a Deus do que aos homens, assim como Pedro, quando estava lá no Sinédrio, que eles falaram: ei Pedro, lá em Atos no capítulo 4. Quando ele estava lá no Sinédrio, era assim: olha, você não pode mais falar nesse nome, nesse lugar. E Pedro, ousadamente, ele disse: mais vale agradar a Deus do que aos homens. Talvez você esteja precisando falar isso. Quando alguém estiver servindo de pedra de tropeço para você, quando as pessoas estiverem influenciando a você não mais caminhar com Jesus, porque talvez elas estejam dizendo assim: rapaz, tu está perdendo a tua vida, a tua juventude, tu está deixando a vida passar, a gente só tem uma vida. Aí você vai olhar para ela com amor e vai dizer assim: mais vale agradar a Deus do que a vocês. Será se você tem coragem de falar isso? Será se você tem coragem de chegar para essas pessoas e falar sobre isso? Se você quiser ter um encontro real com Jesus, você precisa tomar uma atitude. Mas tinha ainda mais obstáculo para Zaqueu. Ainda tinham os murmuradores. Olha o que é que diz lá no versículo 7.
Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Eu quero aquele versículo que ele diz que todos murmuraram. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. É porque nessa versão NVI. Mas ele vai dizer que todos murmuraram. Meus irmãos. Aí ó. Todos em meio à multidão que presenciaram o que se passou, começaram a murmurar. Meus irmãos. Não teve uma alma, um homem sequer, para se alegrar quando Jesus passou e chamou por Zaqueu e disse que queria ir na casa dele. Não teve um homem sensato. Isso é uma coisa surreal, porque existiam muitas pessoas naquele lugar e não teve um sequer para apoiar Zaqueu, para incentivar Zaqueu a continuar com Jesus. Não teve um para dizer assim: olha que bênção, Jesus se convidou para ir até a casa de Zaqueu. Meu Deus, quando Jesus chegar lá, ele vai causar uma transformação na vida de Zaqueu. Zaqueu vai ter o caráter transformado. É até uma esperança para nós, vejam isso. Esse homem que tanto nos roubou, talvez quando Jesus chegar na casa dele, ele vai transformar o seu caráter, ele vai salvar a casa dele, mas não teve um sequer para dizer que o que Jesus estava fazendo era algo bom. Ninguém se alegrou, todos murmuraram. Ei, meu irmão, o fato de você se render a Jesus vai ter murmuração. E se você não tiver coragem, você não se rende a Cristo. Recentemente uma jovem aceitou Jesus aqui na igreja. E ela tem um tremendo de um obstáculo, o pai dela dentro de casa. Mas, meus irmãos, é nessa hora que a gente precisa se posicionar. Talvez o seu esposo seja o seu obstáculo, a sua esposa seja o seu obstáculo, mas deixa eu te dizer, não importa o obstáculo que você está tendo, você precisa ter coragem e assumir e ir adiante naquilo que Jesus tem para a sua vida. Sabe por quê? Porque se você não for adiante, a palavra do Senhor diz que os covardes não herdarão o reino de Deus. Não se acovarde. Se mantenha firme. Se você é esposa e o marido ainda não se converteu, a palavra do Senhor diz lá em 1 Coríntios, no capítulo 7, que a esposa santificada, ela santifica o esposo que não é crente. Se você é esposo, está em Jesus e a esposa ainda não está, a palavra também serve da mesma forma para você. Continue, persevere, porque eu tenho certeza que Jesus, ele vai fazer a obra. Amém? Só que quem está preocupado com a opinião pública, quem está preocupado com o que os outros vão dizer, acaba deixando de ter esse encontro magnífico com Jesus. E algo que de mais importante que Jesus, ele apresentou nesse texto que nós lemos, é que a salvação, meus irmãos, ela é urgente. A salvação é para hoje. Olha o que é que diz lá no versículo 5. Quando Jesus chegou àquele local, olhou para cima e o chamou: Zaqueu, desce depressa, pois preciso ficar hoje na tua casa. Jesus, ele poderia ter dito assim: ei, Zaqueu,
Beleza? Estou passando aqui com essa galera, mas na volta, se tu ainda estiver aí, eu passo para a gente conversar, tomar um café na tua casa. Ei, meu irmão, não foi assim que Jesus chegou. Primeiro ele disse, Zaqueu, e olha que engraçado, Jesus nem conhecia Zaqueu, mas já sabia o nome dele. Zaqueu nem sabia também quem era Jesus, ele subiu, foi numa árvore para ver quem era Jesus. Só que, meus irmãos, Deus, Ele nos conhece antes da fundação do mundo. Deus, Ele conhece você antes de você estar no ventre da sua mãe. Ele conhece você quando você já estava no ventre. E Ele conhece você hoje. E hoje Ele está dizendo para você que a salvação ela é urgente. A salvação ela é hoje. A salvação não é amanhã. O amanhã não pertence a você. O amanhã não pertence a mim. Amanhã pode ser que você não tenha uma nova oportunidade. Amanhã talvez o seu coração esteja endurecido como o coração do faraó. Amanhã você pode não estar mais vivo. A salvação ela tem caráter de urgência. E se você está ouvindo essa mensagem, meu irmão, se você está ouvindo essa mensagem, assistindo pelo YouTube, a salvação ela é hoje. É hoje que o Senhor, o tempo é agora, o tempo de Deus para a sua vida é hoje. Não espere mais. Desça agora do seu orgulho. Tire esse orgulho de você, essa soberba de você, essa vaidade de você. Tire essa sua altivez, essa sua autossuficiência. Rompa todo e qualquer obstáculo, porque hoje o Senhor Ele quer salvar você e a sua casa. Aleluia. Jesus, quando Ele disse que queria estar na casa de Zaqueu, é porque ele queria um relacionamento íntimo com Zaqueu. Ele queria ter comunhão com Zaqueu. Ele queria fazer morada no coração de Zaqueu. Sabe, meus irmãos, o problema é que muitas vezes você quer convidar Jesus para entrar na sua vida, entrar no seu coração, mas não é para Jesus ser o dono da casa não, é para Ele morar de aluguel. Mas deixa eu te dizer, Jesus Ele não mora de aluguel na vida de ninguém. Sabe por quê? Porque a casa de aluguel, um dia o dono pode pedir a casa e botar o inquilino para fora. E Jesus Ele não vai para o coração de ninguém para Ele ter a oportunidade para você colocar Ele para fora da sua vida. Ou Ele entra na sua vida para Ele ser dono, ou Ele não entra. Jesus não mora de aluguel na vida de ninguém. E Ele quer morar hoje, Ele quer fazer morada hoje na sua vida. E Ele quer ter a liberdade para Ele mexer os móveis. Ah, meu irmão, mexer os móveis da casa talvez seja incômodo. Talvez mexer os móveis da casa cause alguma coisa ruim em você. Talvez se você sair de casa e chegar e os móveis estiverem de uma forma diferente, você até estranhe, mas você vai acostumar. Sabe, meus irmãos, Jesus Ele quer mudar o que Ele quiser na tua vida. Ele quer destronar tudo que está tomando o lugar dEle na sua vida. Deixa Ele fazer. Ei, muitas vezes você toma atitude na sua vida achando que é a melhor coisa que você está fazendo. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Só existe um que tem uma vontade boa, agradável e perfeita, e é o Senhor. Pelo contrário, muitas vezes aquilo que a gente determina como bom pode ser um fracasso, uma derrota e uma destruição para mim e para você. Mas quando você deixa o dono da casa mudar os móveis, ele fazer como ele bem entender, ele tirar, ele botar, ele mudar a cor, aí, meu irmão, você pode ter certeza que o seu caminho vai estar correto e que você vai estar no caminho onde leva você para aquilo que ele falou lá em Jeremias 29:11. Eu sei os planos que tenho sobre vós, são planos de paz e não de mal. Sabe, meu irmão, muitas vezes você está vivendo uma turbulência eterna na sua vida, porque você deixou de viver os planos de Deus e passou a viver os seus planos. Mas hoje também é uma noite para você voltar a entregar os seus planos para Ele e viver esses planos de paz e não de mal, para que Ele lhe dê um futuro.
Ele tem um futuro para você, meu irmão. Ele tem uma nova história para a sua vida. E Jesus, ele revela também que o amor dele é desprovido de preconceito. Olha lá no versículo 7. Ele diz que todos murmuraram. E meus irmãos, quantas vezes nós não taxamos pessoas, tatuamos pessoas, carimbamos pessoas para elas irem para o inferno, dizendo, aquele ali não tem jeito não. Talvez as pessoas olharam para Zaqueu e tenham dito assim, rapaz, aquele dali é aquele que nos roubou até hoje, aquele ladrão, aquele corrupto, aquele dali, aquele ali não tem jeito não, aquele vai do inferno para lá. E muitas vezes nós somos especialistas em fazer isso sem que a gente tenha essa autoridade, porque em nenhum momento a palavra de Deus nos autoriza a sermos juízes da vida de ninguém. E às vezes a gente diz, fulano tem jeito não, aquele ali nem Jesus na vida dele, aquilo ali é um lixo. Só que, meu irmão, aquilo que para mim e para você muitas vezes é um lixo, Jesus pega e recicla ele. Muitas vezes uma prostituta que você diz que não tem mais jeito, Jesus vai lá e resgata ela. Um drogado, um cheirador de pó, que muitas vezes você despreza, que você diz que não vale nada, que não tem mais jeito. Meu irmão, aí é que Jesus tem o prazer de ir lá com a graça dele e resgatar aquela pessoa da lama, daquele lixo que ela se encontrava, mas transformar ele e dar uma nova história para ele. Talvez existam pessoas que estão enraizadas na idolatria, enraizadas na feitiçaria. Talvez tenham pessoas que são ateus, que negam Jesus, que negam a Deus, que negam a existência de Deus. Mas aí chega Jesus com a sua graça, com a sua salvação e faz o milagre. Meu irmão, só Ele é quem tem essa capacidade. Só Jesus é quem tem essa capacidade de pegar o improvável, de pegar aquele que ninguém dá mais nada e transformar no que Ele quer para a glória dEle. Aleluia. Ele é especialista nisso, meu irmão. Olha o que é que diz no versículo 9 e versículo 10. Eu queria chamar o louvor. Jesus lhe disse, hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Meus irmãos, a salvação ela não vem através da religião. A salvação ela não vem através de você ser bonzinho, de você ser uma pessoa boa. Jesus, quando ele olhou para aquele jovem rico, que não é Zaqueu, é aquele jovem rico que disse que fazia tudo o que Jesus pedia na sua lei, que cumpria todos os requisitos que tinha na lei. Mas Jesus olha para ele e diz, pronto, agora só precisa você fazer uma coisa: venda tudo o que você tem e dê aos pobres. E aí ele se entristeceu, diz a palavra do Senhor, porque o Deus daquele jovem, meus irmãos, era Mamon. Quando Jesus chega na casa de Zaqueu, Zaqueu diz, ei Senhor, se eu roubei alguém, eu vou dar 4 vezes mais. Se eu tirei algo de alguém, ele tinha tirado. Eu vou dar metade das coisas que eu tenho. Aí Jesus diz, ei, agora chegou salvação nessa casa. Mas meus irmãos, não chegou a salvação porque Zaqueu estava dando alguma coisa. Porque a salvação ela não é por obras, ela é pela graça. A atitude de Zaqueu não foi a causa da salvação, mas foi a evidência de que ele foi salvo. Pois a salvação não vem pelas obras. Lá em Efésios 2, versículo 8 e 9 diz, pois pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não pelas obras, para que ninguém se glorie. Meus irmãos, essa igreja hoje é uma Jericó. E hoje Jesus está passando por aqui.
E Jesus está passando hoje por aqui, esperando, se possível for, você subir em uma árvore para ver Ele. Jesus está passando nessa noite aqui, para dizer assim: filho, deixa esses obstáculos de lado e vem ao meu encontro. Só que, meus irmãos, você precisa entender algo. Às vezes você diz: encontrei Jesus. Ei, Jesus não está perdido não, para ninguém encontrar não, meu irmão. É Ele que nos encontra. E se você está aqui nessa noite, é porque você foi encontrado por Jesus. Você foi encontrado por Ele. Ele que atraiu você para estar aqui nessa noite.